A partir de janeiro de 2026, pessoas com fibromialgia vão passar a ser oficialmente reconhecidas como pessoas com deficiência no Brasil. Mas quais serão as implicações práticas no cotidiano das pessoas que vivem com a doença? É isso que vamos descobrir neste Cidadania. Nosso convidado é o médico ortopedista Maurício Leite. Doutor Maurício, muito obrigado por participar do Cidadania, por vir aqui para os nossos estúdios. E eu já começo fazendo a pergunta mais óbvia, que a gente pensa que todo mundo sabe o que é, mas eu tenho certeza que muita gente que está assistindo ao programa não sabe. O que é a fibromialgia? Hermes, é um prazer estar aqui com vocês no Cidadania, aqui em Brasília, gravando esse episódio sobre a fibromialgia. E a fibromialgia é uma doença que ela é muito bem estudada já há muito tempo, mas que a gente ainda não consegue identificar as causas da fibromialgia. O paciente com fibromialgia, ele tem dor. A principal manifestação é uma dor crônica, uma dor de muito tempo e uma dor que normalmente acomete o corpo inteiro, tá? Ele tem uma sensibilidade maior ao toque. É o paciente que tem uma dificuldade do contato físico e não consegue ser abraçado, não consegue ser tocado quando está nas fases mais agudas da doença. E ela não tem uma característica linear. Ela não é uma doença que ela vai piorando de forma uniforme. Ela tem períodos em que ela está muito ruim, tem períodos em que ela está mais controlada e o paciente vai ter que tentar conviver com esses altos e baixos e poder se adequar ao mundo que muitas vezes não respeita essa limitação. Doutor, você falou em dor crônica. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem problema de dor na coluna. Onde é que está essa dor da fibromialgia? Tem lugares específicos onde ela é mais comum? Tem. Nos critérios da Sociedade Brasileira de Reumatologia, a gente faz uma avaliação de 18 pontos ao longo do corpo. E se o paciente tem em torno de 11 pontos desses 18, ele entra num critério para o diagnóstico da fibromialgia. Associado a isso, ele tem que ter uma dor crônica por pelo menos 3 meses. Tá? Se ele tem 3 meses de dor, ele também entra em mais um dos critérios. Né? A fibromialgia ela ataca muito mais mulheres do que homens. 7 a 9 de cada 10 pessoas com fibromialgia são mulheres. Né? Então, tem alguns critérios que a gente vai enquadrando o paciente para chegar ao diagnóstico. Que não é um diagnóstico fácil, né, doutor? Não, de forma alguma. Como ele não aparece em nenhum exame, nem de imagem, nem nenhum exame laboratorial, você acaba que o paciente passa por uma investigação muito longa para descartar outras possibilidades, fazendo todos esses exames, e aí quando nada aparece e ele entra nesses critérios que a gente conversou agora há pouco, fecha-se o diagnóstico de fibromialgia. E aí você falou em dor crônica por pelo menos 3 meses. Estou pensando aqui, a causa pode ser psicológica ou a gente já consegue apontar algum tipo de sequela, alguma coisa que vem de antes no histórico dessa pessoa, sofreu um acidente na infância, que possa provocar, a gente já consegue apontar a causa da fibromialgia? Não, a causa não, mas às vezes o gatilho pode ser um trauma. Né? A pessoa tem já a fibromialgia, mas de uma forma incipiente ou que se pouco manifesta. E com algum trauma, seja ele psicológico ou físico até, sofreu um acidente ou teve uma perda grande na família, né? Aquele trauma ele é um gatilho para aquela fibromialgia se desenvolver de forma mais aguçada. Né? Então, às vezes, o gatilho é isso aí, mas a causa ainda não é bem estabelecida. Aí você falou, doutor, que a maioria são mulheres. A gente tem também um recorte de idade? São mulheres jovens, são mulheres de meia idade? A faixa etária prioritária da fibromialgia, do diagnóstico da fibromialgia, é entre 30 e 60 anos. Pode acontecer em adolescentes e crianças, pode acontecer em pessoas mais idosas também pode, mas a grande faixa etária de maior comorbidade, maior incidência da doença é entre 30 e 60. Então, é uma idade altamente produtiva, né? E aí a gente vai falar dessa novidade que a partir de janeiro do ano que vem, a fibromialgia vai ser considerada causa de deficiência no nosso país e isso traz uma série de mudanças. O senhor considera importante? É extremamente importante, porque as pessoas com fibromialgia, né, por terem essas dores, que são dores muitas vezes silenciosas, as pessoas às vezes passam muito mais tempo tentando esconder a dor, porque tem vergonha daquela sensação de impotência, de incapacidade, de não conseguir prover a família, de não conseguir ter uma boa relação com o marido, porque sente dor, sente dificuldade. A dor afasta você da tua vida social, então ela não quer sair de casa porque ela tem medo de estragar o programa da família e prefere não sair. Então,
a fibromialgia, ela tá 50% dos casos tem associação com depressão, por exemplo. Então, não é que seja uma dor psicológica, mas é uma dor que afeta tanto o psicológico que vai gerar outros problemas, né? E ser reconhecido esse problema como uma causa real de dor, como uma causa real de limitação, vai ajudar essas pessoas a que elas não sejam mais marginalizadas, por exemplo, no trabalho. O que acontece muito é que elas são estigmatizadas como pessoas que não querem produzir, pessoas que têm preguiça, pessoas que são moles para o trabalho, e acaba que elas acabam escondendo isso e vivenciando esse drama ao longo de uma vida toda, além de toda a dor que elas carregam. Doutor, o senhor falou que é uma doença complexa. Existe fibromialgia leve, moderada, mais grave? Existe essa divisão? E vamos tentar explicar para quem está em casa. Não existe uma divisão, mas existe uma oscilação da forma como ela se manifesta. Tem períodos em que a pessoa consegue trabalhar normalmente, viver muito bem, está tudo controlado, mas às vezes porque teve um estresse no trabalho, o patrão gritou, ou o marido brigou em casa, aquele trauma de novo é um gatilho e aí as coisas voltam a ficar mais intensas. Então, o controle ele é feito de acordo com esse grau de intensidade que pode variar. Mas classificar de forma como leve, moderada e grave, a gente não tem critérios ainda estabelecidos para isso. Os avanços que surgem com a classificação da fibromialgia como causa de deficiência são muito relacionados à questão previdenciária, né? A pessoa vai ter aposentadoria mais cedo e também até aposentadoria especial. O senhor entende que isso pode dificultar também? A gente tem que fazer essa pergunta porque existe, a gente mora num país em que fala que é mais difícil contratar mulher porque a mulher é engravida, por exemplo. O senhor acha que isso pode prejudicar as pessoas que vivem nessa condição a conseguirem trabalhar? Da mesma forma como foram criadas cotas para pessoas negras, para pessoas pardas, para pessoas LGBT, talvez haja uma forma de criar cotas para pessoas que sejam fibromialgicas, né? Ou que elas se enquadrem dentro dos critérios de PCD, que já existe hoje, para que elas entrem nessas cotas e até para concurso elas tenham algum benefício nessa entrada, né? Mas o que é importante é que as pessoas que contratem pacientes que têm fibromialgia consigam ter a empatia de perceber que nem sempre elas vão estar no auge da sua produtividade, mesmo elas querendo produzir, né? Porque elas vão ter, dependendo do dia, ela vai estar com enxaqueca, com dor, com alteração intestinal, déficit de atenção, esquecimento. A fibromialgia ela atinge vários elementos do comportamento, não só a dor. Então, a pessoa que vai contratar, ela tem que ter essa empatia de entender que nem sempre ela vai ter um funcionário 100% disponível naquele momento. Mas quando ele estiver produtivo, vai ser tão bom ou até melhor do que os demais, né? Talvez, se ele tem essa empatia do patrão, ele vai ter o desejo de retribuir isso e se empenhar cada vez mais, né? Isso é o que a gente espera que aconteça dessa relação de troca de boa-fé que existe, de você confiar que você realmente está doente e você confia que eu estou doente e eu vou tentar te retribuir isso de uma forma com mais empenho, com mais gana, com mais trabalho. A sua experiência em consultório, são muitos pacientes e como é que eles chegam? Chegam muito sofridos, né? Em geral, essa luta para chegar a um diagnóstico e para chegar a um tratamento, muitas vezes dura 3, 5 anos, passando de médico em médico, né? Porque ela está ali com a crise de dor, ela vai na emergência, tudo muito rápido, tudo muito movimentado, ele recebe medicação, vai para casa. Melhora um pouco, 3, 4 dias depois, aquela dor vem de novo num outro lugar ou vem no corpo inteiro e ela acaba indo várias vezes, vai até que resolve procurar um atendimento mais especializado. E aí, em geral, essa porta de entrada mais especializada é um reumatologista, onde ele vai fazer toda a investigação laboratorial para ver se não é nenhuma doença autoimune, nenhuma outra doença como lúpus, por exemplo, que tem dores também ao longo do corpo, né? Fazer exames de imagem. Então, se é no SUS, a gente sabe que a agenda do SUS, apesar do SUS ser universal, de ser muito abrangente, de abraçar toda a população, ele não consegue dar, muitas vezes, a celeridade que a gente precisa. Tem uma demanda muito grande, né? Muito grande, né? Então, isso aí acaba
atrasando um pouquinho esse diagnóstico e a pessoa tem a dificuldade de começar seu tratamento e a média hoje no Brasil é em torno de 3 anos para se chegar ao diagnóstico. E agora a gente falando dessa questão prática, né, de considerar a fibromialgia como deficiência, é o INSS também que vai determinar, então não vai ser um diagnóstico apressado, né? Vai ter que obedecer o tempo, toda essa comprovação. Isso, eu acredito que aconteça como, pelo que eu li do projeto de lei, ainda não tem os protocolos estabelecidos para como isso vai ser feito, né? Mas se baseando, por exemplo, como quem tem, que é a minha área de atuação, cirurgia da mão, quem tem síndrome do túnel do carpo. Em teoria, quem tem o diagnóstico do túnel do carpo, ele pode ir no Detran, tendo um laudo médico, ele passa por uma avaliação de um perito do Detran e comprovada a doença, comprovado tudo, ele vai ter alguns benefícios para poder ter um carro com um valor melhor, desconto no IPVA e algumas coisas nesse sentido. Então, eu acredito que o governo deva fazer alguma forma de avaliação com a perícia médica multidisciplinar, né, já que é uma doença que tem um envolvimento não só físico, mas um envolvimento emocional. Então, deve ter um psiquiatra, deve ter um psicólogo, deve ter um reumatologista, talvez um ortopedista, uma equipe que faça uma avaliação desse paciente para tentar enquadrar ele num grau ali e dentro desse grau ele ter alguns benefícios ou outros benefícios. Eu acredito que haja uma forma de fazer isso aí semelhante ao que acontece, por exemplo, com os descontos para carro. Doutor, você me deu aqui 2 vezes o gancho, eu vou ter que falar. Além do cuidado do médico, no seu caso, ortopedista, o reumatologista, o cuidado também da saúde mental dessas pessoas é fundamental. É fundamental. É fundamental porque a dor, ela acaba afetando tudo na vida da pessoa. Então, essa dor de muito tempo, ela afeta as relações sociais, ela afeta as relações de trabalho. Como a gente falou há pouco, 50% dos pacientes eles têm depressão associada à fibromialgia. Então, são 2 doenças diferentes, né? Esses pacientes têm dificuldade para dormir. E como eles dormem mal, eles não atingem o que a gente chama de sono REM, que é o sono de repouso. Eles acordam cansados, mesmo depois de uma noite de sono teoricamente boa, né? Então, essa fadiga recorrente leva a alteração de memória, leva a alteração de comportamento, de humor, esquecimento, falta de concentração. Então, todas essas questões, elas têm que ter não só uma avaliação músculo-esquelética, e aí vai ser feito pelo ortopedista e pelo reumatologista, mas uma avaliação com o psiquiatra, de preferência, uma avaliação psicoterapêutica, para tratar essas nuances do dia a dia. O tratamento, ele passa por atividade física, mas se essa atividade física ela é muito exacerbada, ela gera dor. Então, tem que ter um controle com um educador físico para poder ajudar nisso aí. Então, realmente é uma doença que demanda uma atenção multidisciplinar para que ela tenha realmente o melhor tratamento possível. E como a família pode ajudar? A gente está falando da questão multidisciplinar, a gente está falando dos especialistas, mas assim, é uma situação, eu não consigo nem imaginar como deve ser difícil viver com essa dor física e emocional. Como a família pode ajudar? Eu costumo dizer que quem tem um paciente com fibromialgia na família é igual quem tem um paciente com câncer na família. A família inteira adoece junto, né? E tem que ter essa rede de apoio, de colaboração, para ter essa empatia de entender aquela dor, que aquilo dali não é moleza, que não é fraqueza, que não é porque ela não quer fazer, porque ela realmente tem dias que não consegue fazer realmente. Eu tive num seminário na Alesp, em São Paulo, falando sobre exatamente esse tema, e um colega levantou uma frase bem interessante. Ele disse: ninguém sabe a cara de quem tem fibromialgia. Então, muitas vezes, o paciente está muito mais escondendo a dor para tentar passar-se como normal, entre aspas, do que ele está inventando dor para não fazer alguma coisa. Sabe? O paciente ele se envergonha muitas vezes daquela sensação de impotência. Então, a família entender isso, tentar ajudar, tentar colaborar de alguma forma, dividir as tarefas domésticas, como a gente comentou, se vai sair para um evento social em família e ele sentir uma crise, entender que aquilo pode acontecer e voltar e apoiar e não criticar porque estragou o programa, né? Então, tentar dar esse apoio emocional e muitas vezes físico, de ter sempre uma medicação ali aposta, fazer uma compressa quando necessário para ajudar com movimentos de mobilidade que ele pode acompanhar na sessão de fisioterapia e ajudar a reproduzir em casa. Então, todo esse apoio vai ser benéfico para o paciente. Doutor, você falou também já algumas vezes aqui dessa questão da pessoa que vive com fibromialgia tentar esconder, muitas vezes, pela sua experiência,
Elas sofrem preconceito? Muito, muito. E por isso esse desejo de esconder que tem a doença. Né? Já para não ser, se ela vai se candidatar a uma vaga de emprego e hoje o empregador sabe que ela tem uma doença dessa, ele não vai empregar. Então, muitas vezes ela vai com dor, ela se enche de remédio para poder sair de casa e conseguir fazer as atividades dela, né? E quando a gente vê as pessoas dando os depoimentos, né, e a gente tem alguns pacientes que são assim, na Alesp vários pacientes falaram a respeito, eles começam a falar e vem a lágrima nos olhos. É extremamente comum o divórcio no paciente com fibromialgia, porque acaba que até a atividade sexual gera desconforto. E a mulher evita isso aí, e o marido não entende. Né? Então, já são vários transtornos que vão se somando, vários atrapalhos que vão se somando, que acaba que gera divórcio, desemprego, dificuldade de gerir, de prover a própria família. E essa vergonha que ela sente de não conseguir suprir as exigências sociais do mundo de hoje, ela acaba se introspectando ainda mais e ficando mais isolada e mais difícil. E a gente imagina que cerca de 3% da população brasileira vive com fibromialgia. É muita gente. Uma pergunta que eu não lhe fiz e acho que é importante fazer. Tem cura? Não tem cura, mas tem controle. Tá? Assim como a diabetes, assim como a hipertensão arterial, ela tem um controle que depende tanto de meios medicamentosos, né, como de meios não medicamentosos. A atividade física é uma das coisas que é fundamental. Mas sob supervisão, né, como a gente falou, a atividade física de leve a moderada, ela tem um grande benefício. Se você extrapola um pouquinho, você vai ter a dor muscular e aí isso pode potencializar a tua crise da fibromialgia. As medicações que vão ajudar o relaxamento muscular, medicações que atuam no eixo neurológico, né, como gabapentina, como pregabalina, que ajudam a controlar essas dores mais neuropáticas, também ajudam bastante. A psicoterapia, como a gente conversou, né, medicações às vezes psiquiátricas para poder aliviar a dor de uma outra forma, também ajudam bastante. E uma coisa que a gente tem trabalhado muito hoje no dia a dia, do nosso consultório, da nossa vivência, é que a gente identifica que alguns pacientes eles têm alguns pontos de compressão de nervos ao longo do corpo que causam muito desconforto. E quando a gente consegue identificar isso e tratar isso de forma cirúrgica, a gente consegue aliviar um dos pilares importantes da fibromialgia, que é a dor. Então, quando a gente consegue melhorar um pouquinho essa dor, a gente consegue ter um benefício em outros pontos e aí vai ter um ciclo produtivo. Né? Quando a pessoa está com dor, ela tem um ciclo de querer se isolar, aí se isola, fica com mais dor, porque não se mexe, menos mobilidade, e é um ciclo negativo. Na hora que a gente começa a controlar melhor a dor desse paciente, começa a aliviar isso melhor, tem mais vontade de sair de casa, melhora o psicológico, melhora o social e tem um ciclo reverso que vai trazer benefícios. Sai do ciclo vicioso para o virtuoso, né? Perfeito. Vou lhe perguntar, com todas essas frentes importantes, inclusive a ajuda da família, me conta como é que chega o paciente que consegue acessar esse ciclo virtuoso. Depois de alguns meses de tratamento, é engraçado que às vezes o paciente chega a primeira vez no consultório, não tem maquiagem, a roupa está meio descoordenada, amafanhada, porque não tem a vontade de se arrumar, não tem a vontade de sair, porque dói, sofre, é aquela faces de sofrimento. Perde a vontade de viver. Perde a vontade de viver. E na hora que a gente começa a cuidar um pouquinho mais disso, que essa dor começa a melhorar, que ele começa a interagir um pouquinho mais, que no trabalho as coisas melhoram, que ele começa a ter uma vida social, ele já chega mais na frente com a roupa mais arrumada, com a maquiagem, com o cabelo feito. Então a gente percebe a melhora quando o paciente chega no consultório. Não precisa nem conversar muita coisa, a gente já sabe que ele já melhorou. Mas a gente vai tentar entender tudo o que ele fez e aí, claro, com mais acesso a oportunidades, ele vai ter um tratamento muitas vezes muito mais amplificado, né? Toda essa parte multidisciplinar que a gente falou. Os pacientes mais humildes acabam tendo mais dificuldade de ter essa multidisciplinaridade para conseguir ter um maior benefício, mas é importante que a gente percebe o empenho do paciente em ficar bom. Quando ele descobre o que ele tem, que a gente mostra o caminho, seja um ou seja o outro, a gente percebe que eles querem sair daquilo dali. Então, o empenho deles é muito importante. Vamos falar então um pouquinho agora, especificamente para quem está assistindo agora e que está sentindo essa dor estranha, não está conseguindo descobrir o que é. Qual a recomendação que você faz, doutor? Primeiro, paciência. Viver com dor é extremamente ruim, né? Saiba que existem várias pessoas em todo o Brasil
que estudam o assunto, que estão dispostas a cuidar de você, a entender você, ouvir você, para te dar o melhor tratamento. Então, hoje a internet está aí, tá? Para você pesquisar na tua cidade, no teu estado, quem trabalha muito com isso, quem entende um pouquinho mais disso, quem está estudando muito mais sobre isso, para que possa te olhar com os olhos corretos, identificar o teu problema e ajudar a melhorar. E eu quero uma mensagem também para os familiares, porque muitas vezes eles não compreendem e atrapalham nesse processo. Acompanhem o paciente, vão na consulta, escutem a queixa que ele tem para dar. Às vezes a conversa que ele tem comigo é diferente da conversa que ele tem em casa, porque ele tem vergonha de dizer o que ele está sentindo. Então, se você puder ir na sessão da consulta, ir na sessão da terapia, acompanhar na fisioterapia, dar o máximo de suporte que você puder dar para entender realmente o que ele sente, você vai conseguir ajudar ele muito mais. Né? Às vezes ele diz em casa uma coisa porque ele quer te poupar daquele sofrimento, ele não quer que você participe daquilo, ele acha que vai conseguir passar por aquilo sozinho e vencer aquele obstáculo, e nem sempre é tão fácil. Então, com ajuda, a gente vai muito mais longe. Doutor, a gente sabe que é um avanço importantíssimo esse, né? Que a partir de janeiro de 2026 a gente tem esse reconhecimento e todos os direitos que vêm junto, né? O reconhecimento da fibromialgia como deficiência. Na sua visão, onde a gente pode avançar mais no tratamento e no cuidado das pessoas que vivem com fibromialgia no nosso país? Eu acho que se junto com isso vier um programa de tratamento para pacientes com fibromialgia, que possam identificar esses pacientes e dar esse acolhimento e esse tratamento multidisciplinar que eles merecem, como, por exemplo, a gente avançou muito com a criação dos CAPs, por exemplo, os doentes psiquiátricos. Né? Então, os pacientes foram colocados no local adequado, com atendimento adequado, com musicoterapia, com psiquiatra, com psicólogo. Então, os pacientes eles são ali tratados por um grupo de pessoas voltadas para aquilo. Então, aquilo foi um avanço gigantesco. Se o governo conseguir que a gente tenha esse mesmo olhar para esse grupo de pacientes, que é uma parcela grande da população, né, que eles tenham acesso a um centro onde as pessoas entendam o que eles têm, que tenha lá uma atividade física, que ele possa aprender a fazer a atividade física da forma correta, que ele tenha um acompanhamento nutricional, porque também afeta o intestino, né? Que ele tenha um acompanhamento com um psiquiatra, com um psicólogo, que tenha lá o reumatologista, o ortopedista, que possa fazer essa avaliação toda num lugar só e ele se sinta acolhido, acho que é um grande avanço que a gente pode ter. Seria um centro de referência específico para esse tratamento e começaria com a fibromialgia e poderia chegar noutras também, noutras doenças, né? Claro. Isso. A gente vê, quando a gente vai visitar alguns lugares fora do país, existem alguns lugares que tem como se fossem as UPAs que a gente tem, né? As unidades de saúde da família, que tem atendimento básico, mas quando identificado um problema mais específico, eles são encaminhados para centros de tratamento especializados. E aí nem sempre é perto de casa, às vezes é longe de casa e tem essa dificuldade, o país é muito grande, o Brasil, então, se comparado com a Inglaterra, por exemplo, né? Cabe várias Inglaterras aqui dentro. Então, na Inglaterra existe isso, tem um médico da família, que se ele achar que você precisa de um tratamento especializado, ele vai te encaminhar para aquele centro, e às vezes aquele centro é do outro lado do país. Né? Eles têm essa forma de referenciar o paciente, que aqui pode funcionar, mas pela extensão do país, a gente teria que ter uma quantidade muito maior de centros desses para poder abarcar a população. O desafio é maior. Muito maior, sem dúvida. Mas isso, e tem gente, quando a gente fala, o SUS pode melhorar, isso, a gente não está dizendo que o SUS é ruim, não é isso, doutor? Isso. A gente pode melhorar a capacidade dele receber os vários pacientes e todas as especificidades e todos os desafios. Sem dúvida. Está otimista com essa novidade específica para os pacientes com fibromialgia? Sim, claro. A gente, por exemplo, a gente tem um programa que é referência no transplante. Né? Transplante é um procedimento altamente complexo. E a gente faz transplante em Recife, a gente faz transplante em Porto Alegre, a gente faz transplante em Manaus. Então, da mesma forma que a gente consegue fazer um procedimento tão complexo como um transplante, por exemplo, por que não? Uma coisa que é muito mais ambulatorial, de consulta, que não demanda tanto material para isso, é muito mais gente disposta a trabalhar. Acho que isso a gente tem muita. Maravilha. Doutor Maurício, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer estar aqui com vocês. E espero ter agregado, trazido aí um pouquinho de conhecimento e um pouquinho de esperança para quem tem fibromialgia. Ajudou bastante. Eu aprendi muito e tenho certeza que quem está em casa aprendeu também. Obrigado, doutor. Muito obrigado.
E eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa está no site senado.leg.br/TV e também no canal da TV Senado no YouTube. Aproveite e se inscreva no canal para garantir seu acesso à informação de qualidade. A gente se vê no próximo Cidadania.